Olá, seja muito bem-vinda. E hoje nós estamos na nossa segunda aula. Hoje nós vamos aprender qual é a segunda chave para sermos uma mãe intercessora. Se você não assistiu a primeira aula, assista, por favor. Está disponível aqui na playlist Aulas. Tá lá a nossa primeira chave, que nós falamos sobre posicionamento. Para nós sermos uma mãe intercessora, nós temos que nos posicionar como edificadoras do nosso lar, como autoridade para os nossos filhos. Então, eu te convido a assistir a primeira aula e depois você volta nessa aqui, tá bom? Então, o versículo-chave da aula de hoje está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o centro das emoções. Então, o que nós devemos fazer? Guardar o coração. Quem que guarda? Nós. Por quê? Porque nós é quem temos que ter o controle das nossas emoções. Sabe aquela hora que o sangue ferve, que a gente fala, meu Deus, eu fico entalada se eu não falar, vai me fazer mal, não sei o quê? Então, querida, é sobre isso. Domínio próprio, um gominho do Espírito, do fruto do Espírito Santo de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos controlar as nossas emoções. Controlando as nossas emoções, nós estamos dizendo o quê? Que nós temos confiança no nosso Deus. E é sobre isso, é essa chave que nós vamos receber hoje para ser uma mãe intercessora. A nossa chave da confiança. Confiar no Senhor. De tal forma que a gente não fique aí procurando quais são as teorias que mais se encaixam para darmos uma boa educação para os nossos filhos. Não que isso seja errado, não é. Nós devemos mesmo procurar, mas nós devemos procurar as teorias não que se encaixem naquilo que você concorda, naquilo que é melhor, que você acha melhor. Não. Você deve procurar aquelas que têm princípios bíblicos. Quais são os valores embutidos nessas teorias? Se não é só o humano, a valorização do humano, onde a criança acaba sendo um rei. Você pergunta para a criança o que ela quer, aonde ela quer sentar, o que ela tem que fazer. Não, é você quem deve educá-la. Você não deve questionar a criança que não tem um entendimento para saber. Então, tome cuidado com as teorias aí que você tem buscado para educar os seus filhos. Veja se elas têm os princípios bíblicos, os valores bíblicos que a sua família tem. Verifique isso e confie no Senhor. Confie no Senhor de tal forma que Ele vai te dirigir para o que é melhor. Você não precisa ficar preocupada, mas tem essa, mas tem aquela. Qual que eu escolho, qual que eu faço? Coloque aos pés do Senhor, confie nele, que Ele vai te mostrar qual é a melhor direção que você tem que tomar. Então, o que acaba acontecendo? Na verdade, a criança, quando ela é pequenininha, eu até citei isso na aula passada, quando ela é pequenininha, é muito mais fácil de você conduzi-la, né? Só que aí vai chegando as fases da vida aí que não adianta mais a gente falar, mostrar o que deve ser feito, né? Você tem que ser o maior exemplo do seu filho. E chega um momento, principalmente na pré-adolescência e adolescência, que ele já tem vontade própria, então ele tem já uns questionamentos, e aí é onde você acaba se preocupando e falando, puxa vida, é aquilo que eu ensinei. Eu sempre falo isso, gente, a gente fica 10 anos ensinando o nosso filho. 2 dias que ele passa, um amigo que é uma má influência, a impressão que você tem é que ele esqueceu tudo o que você ensinou. Na verdade, é horrível isso, né? Misericórdia, Senhor. Mas enfim,
existem as fases do desenvolvimento. Então, para cada fase, nós devemos agir de formas diferentes. Isso tá no meu curso, Nutrindo Corações. Eu explico lá quais são essas fases e como nós devemos agir em cada uma delas. Então, se você estiver interessado, é só entrar lá no meu Instagram e você vai ver aí esse curso. É muito interessante. É um curso curto, né, para as mães. Olha, não ia fazer propaganda não, mas enfim, eu me lembrei, é um curso curto, tem mais ou menos uma hora e pouco, para você realmente aprender a educar o seu filho com os princípios bíblicos. E aí, com isso, a gente, voltando essa fase da adolescência, aí que você vê que já tem vontade própria, já tem seus próprios questionamentos, a gente começa a se sentir um pouco insegura, falando, meu Deus, e tudo aquilo que eu ensinei quando era pequeno, né? Por que que não tem vontade de ir para a igreja? Por que que não tenta fazer novas amizades dentro da igreja, né? Não se socializa? E aí é onde a gente vai buscando algumas teorias, alguns conselhos, enfim. Mas eu vou te dizer uma coisa: a melhor atitude que nós temos que tomar é confiar em Deus, é entregar mesmo para Ele. Eu mesmo nesse período eu acabei renovando a minha confiança no Senhor. No começo desse ano o Senhor me deu uma palavra sobre confiança e eu entendi que é um ano de renovação da minha confiança em Deus e por isso eu me reposicionei na minha casa. E é por isso que eu estou te convidando a ser uma mãe intercessora aqui, porque nós devemos ser como aquela mulher sábia de Provérbios 31 e procurar seguir aquele exemplo de uma forma que não seja querendo nada em troca. É o privilégio de ter uma família, de servir ao Senhor e fazer do nosso lar um lugar de refúgio e paz. Esse é o nosso maior objetivo, porque eu acredito que a maior dificuldade nos lares hoje em dia é realmente ter um lugar de refúgio e de paz, onde só há discussões, intrigas, divisões. Terrível, né? Misericórdia. E nós temos que resgatar isso, porque a família é a, é a maior bênção que nós temos. E o Senhor está nisso. E Ele nos abençoa quando nós nos posicionamos, principalmente em servir aos nossos. E confiar no Senhor, que mesmo que as situações estejam contrárias, que as circunstâncias estejam dizendo outra coisa, nós temos que confiar no nosso Deus, porque Ele é fiel. Então, tem uma autora que eu amo ela demais. Gente do céu, olha, ela tá. Eu vou indicar os livros dela aqui com certeza, porque ela é uma mãe intercessora. E ela nos ensina, viu? Nos ensina mesmo. E ela acaba colocando aqui uma situação muito interessante sobre a mãe eterna e a mãe moderna. Então, com essa questão da confiança, eu quero trazer esse tipo de questionamento para nós. Que tipo de mãe nós estamos sendo? Uma mãe eterna ou uma mãe moderna? A mãe moderna é aquela que confia em si mesma. Ela fala, não, isso não é nada, não, ai que exagero, não, imagina, não é nada disso, não, que não sei o quê. E a mãe eterna é aquela que é focada nas coisas do alto. Então, que tipo de mãe nós estamos sendo? Tem alguns exemplos aqui. Olha, a mãe eterna sabe que existe uma batalha pela cosmovisão de seu filho, qual é a visão que ele tem do mundo espiritual. E a mãe moderna, ela está distraída e vê isso como um exagero. Ah, imagina que tem uma batalha aí querendo que meu filho não entenda as coisas de Deus. Não, isso é exagero. A Mãe Eterna percebe que precisa buscar ter a mente de Cristo. A Mãe Moderna pensa em si mesma e busca sua própria felicidade. Eu estando bem, os outros vai dar tudo certo, porque eu estou bem. Será? Custa buscar ter a mente de Cristo e começar a entender tudo que está em volta?
A Mãe Eterna será pressionada, mas não irá desanimar. Sabe contra quem está lutando. E a Mãe Moderna? Atribulada em busca de uma vida de sucesso, não consegue enxergar o que está ao redor. Ela focou em apenas uma coisa, que é o seu sucesso, e não vê o que está acontecendo em volta. É um tipo de mãe que deixa os outros educarem os seus filhos. Ou é a empregada, a babá, a própria escola. Ela chega cansada do trabalho, às vezes nem vê a criança. Ai, já está dormindo? Ai, já deu banho? Já mamou? Ah, então eu vou dormir. Nós devemos repensar como é que nós estamos agindo. Se nós estamos agindo como a mãe eterna ou como a mãe moderna. Eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui. O Senhor Deus vai te dar sabedoria. Porque às vezes a gente fala dessa forma e vem vários questionamentos aí na sua mente. Falando, eu vou largar o emprego, eu vou... Nada disso, nada disso. Eu trabalho há muitos anos, mesmo tendo meu filho, eu nunca deixei de trabalhar. Mas eu sempre procurei separar um tempo para educar o meu filho. Porque eu sei que ele é a herança do Senhor na minha vida e a minha responsabilidade, o meu alvo, porque a palavra de Deus nos diz que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. Então essa flecha está na minha mão, mas o meu alvo tem que ser Cristo. É Cristo no coração do meu filho. Então essa é a minha parte. Por mais ocupações que eu tenho, por mais difíceis que sejam os meus dias, por causa do trabalho e tantas outras tarefas, eu preciso priorizar a educação do meu filho, porque quem tem que educá-lo sou eu, meu marido, nós. Só mais um exemplo eu vou dar, tem vários, da mãe eterna e da mãe moderna. Tem aqui, ó, a mãe eterna, muitas vezes, se sentirá sozinha, perseguida, ridicularizada, mas não desesperada. E a mãe moderna? É muito prática e vai perdendo a essência do que é mais importante. Sabe aquela mulher que procura facilitar tudo? Vai facilitando, vai facilitando, vai facilitando. Chega uma hora que o tempo dela com Deus, ela reduz também. Fala, não, peraí, eu tô com pressa hoje, não, é só, não, eu vou diminuir o meu tempo aqui com Deus, porque agora eu tô precisando cuidar da minha saúde, porque... E acaba perdendo a essência. O filho, ela priorizava no começo, mas depois acaba com o tempo e as tarefas, acaba se perdendo. Então, que tipo de mãe nós estamos sendo? A eterna ou a moderna? Vamos refletir sobre isso, meninas. Por favor. Olha, a mãe eterna, eu sei que eu disse que era a última, mas olha que interessante. A mãe eterna protege seus filhos. A mãe moderna expõe seus filhos a conteúdos preocupantes devido à sua displicência. Às vezes ela está tão ocupada que ela deixa a criança no celular ali e a criança acaba vendo algumas coisas que não deveria. Mas na displicência dela, isso acaba acontecendo. Proteja seus filhos. É muito sério isso. É muito sério isso. Reflita, querida. Por favor, veja o que está acontecendo aí. E eu vou deixar para você outro desafio, porque nessas aulas aqui sempre vai ter um desafio, tá? Reveja o tipo de educação que você está dando para os seus filhos. Não seja uma mãe permissiva. Busque a direção do Senhor. E como indicação de leitura, eu te indico aquele livro Mães Intercessoras, do pastor Hernandes Dias Lopes. É um livro bem pequenininho, bem curtinho, você lê numa sentada. E ele é muito gostoso, tem várias histórias ali
tem uma história muito interessante de uma filha que vai embora de casa. Era uma filha bem educada, a mãe criou com tanto carinho, mas chegou uma hora que ela decidiu escolher viver para o mundo e ela foi embora. E antes dela ir embora, a mãe entrega uma flor para ela. Eu não me lembro se era uma rosa branca, é uma coisa assim. E aí, quando ela está se despedindo, a mãe chorando, tudo, a mãe pega e fala: filha, leva essa flor. E assim, toda vez que você vê uma rosa branca, você vai se lembrar que a mãe está aqui, orando por você. E aí acontece várias coisas na vida dessa menina, até que ela viu que não tinha, para ela não tinha mais jeito, e ela tenta se jogar de uma ponte. E quando ela está se preparando para se jogar numa ponte, está passando um senhor, eu não me lembro se ele é pastor, e o Espírito Santo o incomoda de ir lá falar com aquela moça, e ele vai, fala com ela, convida ela para ir na igreja, fala: olha, eu estou indo num culto, tal, né? E quando ele está saindo, ele é impelido a entregar uma rosa branca para ela. E ele volta e fala: olha, eu não sei porquê, mas o Senhor mandou eu te entregar isso. E a hora que ele entrega a rosa branca, ela começa a chorar e se lembra das palavras da mãe. Que a mãe estava orando por ela. Então, não é desperdício de tempo. Isso que nós estamos fazendo, né? Essa posição que nós estamos tomando, tem que ser até a nossa morte, queridas. Independente das circunstâncias, do que você está vivendo aí, é até o fim. Você é mãe, você vai interceder pelo seu filho, até o seu último suspiro. Esse tem que ser o seu maior desejo, se derramar aos pés do Senhor, confiar no Senhor de tal forma a entregar o seu filho, que mesmo você educando, mesmo você falando, ensinando, orando, muitas vezes parece que não está acontecendo nada. Confia no Senhor, e no tempo certo as suas orações serão respondidas em nome de Jesus. E a gente encerra essa aula de hoje e aguarde a terceira chave. Deus abençoe você. Fique na paz.